Pai Celestial, diante do seu trono e altar, nós subimos diariamente, apresentando nossas petições, nossas ações de graças, sempre nossas intercessões. Portanto, ó Deus, pela cruz de Cristo, que é o nosso altar, onde o Cordeiro foi imolado, como oferta da tua bondade por nós, nós nos apresentamos nesse altar superior, nesse templo magnífico, que o Senhor não fez com mãos humanas, ele está suspenso, ele está em todo o universo, pois ele é o Senhor e nós adentramos na presença do Senhor por este sacrifício, por essa oferta e por este altar. E nos apresentamos como devedores, mas também como filhos amados, como gratos por uma salvação eterna, mas também como intercessores para um glorioso futuro desta terra que vai ser cheia da sua glória, já está, mas será não só tão somente cheia da glória, mas cheia do governo do Senhor, cheia das decisões do céu. Esta terra vai ser cheia da tua vontade, pois esta foi a oração do seu Filho. E é a nossa oração contínua para trazer o teu reino e estabelecer os valores, os princípios, estabelecer o céu na terra. Portanto, nosso Deus e Pai, nós nos apresentamos nesta manhã, fazendo passar por esse fogo de purificação que é o teu altar, pedindo que esse fogo purifique os nossos motivos, purifique a nossa fala, purifique a audição, purifique tudo que está sendo feito nesse lugar, Senhor, porque simplesmente, meu Deus, Amém. É necessário que tudo passe por limpeza, pois a iniquidade está em todas as partes. Senhor, nossas vidas estão num processo e nós não sabemos o quanto ainda precisamos, o quanto ainda não foi limpo. Por isso, Senhor, não queremos dar lugar ao diabo, não queremos, ó Deus, fazer com que pedaços dessa conversa sejam distorcidos, que a unção que está sobre nós, apóstolo Léo Batista, a mim e tantos apóstolos e pastores que estão conectados nessa hora, que nenhuma unção possa ser jogada nas trevas, nenhuma coisa sagrada possa ser dada aos porcos, Senhor, e os cães também não. Pai, por isso nós rendemos para que o Senhor receba o fruto dessa ministração matinal, em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Amém. Apóstolo Joselito está aí, nosso amigo lá de Jiquié, na Bahia. Que benção. Estou vendo alguns conhecidos entrando aí, né? Após essa oração, a gente dá uma olhadinha. Mas eu vou... Então, a pastora Jusilene acabou de entrar também, lá de Alagoinhas. Aleluia. Terra boa. Alagoinhas, Bahia. O apóstolo Lins, do Tabernáculo Hesed. Alguns apóstolos, nossos amigos, estão entrando. Alguns outros, Murilo aí está dando uma cena. Todos vocês, Keila, João, Peterson, um abraço a todos. Deus abençoe. Alguns são amigos aí de Goiânia, outros são do Brasil afora. Tem gente aí de Sinop, no Mato Grosso. O Rinaldo Job. Rinaldo está aí hoje. Rinaldo, um abraço, Rinaldo. Um abraço caloroso, amo sua vida. Eu só dar uma olhadinha em alguns conhecidos para cumprimentar e depois já seguimos aqui. Tem muitos. O pastor aqui. Aliás, pastor é o que não falta aqui, né? A maioria, né, apóstolo? Tá bom. Reinicia o Instagram, não sei. Bispo Fabrício aí também tá, né? Eu vi ele. Bispo tá ligado. Não conheço todos pela fotinha assim, mas eu sei que são pastores aí do seu relacionamento. A grande maioria que está aqui, né? Tem muita gente lá do sul, de Santa Catarina também, do Rio Grande do Sul também. Os crentes lá, tem um pessoal de Bola de Neve, um pessoal lá da... Bola de Neve, hein? Que benção. O pessoal da Fire está lá também. Ó, o Bispo Fabrício está na área aí, apóstolo Léo. Quem é? Bispo Fabrício. Apóstolo. Ele está, eu vi a citação dele. Tá bom, tem bastante, muita gente. Meu amigo Jorge está aqui também, eu estou passando aqui a lista, estou vendo.
Abraço para Jorge. Jorge daqui a pouco vai estar aqui em casa comigo. Deus, O Jorge, um ato profético maravilhoso nós vamos fazer hoje. maravilha, glória a Deus. A gente faça junto com vocês, né? Põe ao vivo aí e solta essa revelação. Acho que às 14 horas o Jorge vai estar aqui, né, Jorge? 14 Amém. horas. Vamos estar orando juntos. Tá bom, um abraço a todos. Vamos seguir os nossos assuntos. Irmãos, tem muita gente me pedindo, sempre pedindo, para eu ficar explicando essa questão China, governo mundial, escatologia. Hoje eu quero começar dizendo o seguinte: Deus, quando enviou o profeta até o rei Ezequias, e disse que ele morreria por causa das coisas que ele fez, algumas faltas. Né? E o rei Ezequias chorou muito, com o rosto virado para a parede. E Isaías saiu, retirou-se, e o Espírito do Senhor voltou, falou com Isaías e disse: volte lá e diga que eu vou conceder mais 15 anos para ele. Lembra-se dessa passagem? A maioria aqui conhece bem a Bíblia. E ele viveu mais os 15 anos, viu algumas coisas boas acontecerem e cometeu mais ainda alguns erros também, depois desse tempo de vida, pois ele terminou mostrando ainda as riquezas e provocou talvez um problema, que é a invasão de povos estrangeiros no seu reino. Bom, o que eu quero dizer com isso é que Deus muda de ideia. Deus tem planos. Deus tem planos e tem misericórdia. Deus tem estabelecido o futuro com palavras proféticas através do livro de Apocalipse, mas ele não é um Deus que tem prazer na morte do ímpio. Ele não é um Deus que tem prazer em ver pessoas irem para aqueles destinos proféticos que ele mesmo traçou, simplesmente sem uma chance de mudança. E não somente uma pessoa, mas toda a humanidade coletiva. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes os decretos proféticos de que vão acontecer tragédias apocalípticas, elas podem ser freadas, elas podem ser mudadas, porque depende muito do arrependimento humano, depende muito da ação profética e a ação de arrependimento. Quando nós temos uma ação profética, como a Isaías, sendo ali o objeto, a voz alerta de Deus, dizendo ao rei, vai morrer. Depois essa mesma voz profética volta e diz, não vai morrer. Esse profeta provocou, pela sua profecia e pelo seu aviso, o que o coração de Deus esperava, que é o arrependimento, o segundo ato. E toda vez que junta a ação profética e junta o resultado com arrependimento, o resultado é livramento. Quando eu tenho essas duas ações bem feitas, o coração do Pai, ele muda, ele altera. Então, quando eu estou lendo Apocalipse, quando eu estou lendo os juízos que virão sobre a terra, qual é a minha postura? É simplesmente dizer, vai ser tudo destruído, vai acabar tudo, ou eu devo nessa hora pensar, o que podemos fazer para mudar isso, Senhor? O que o Senhor espera? Lembra, a obra de Cristo está toda pronta. O reino para estabelecer na terra, não tem, Deus não vai fazer mais nada para estabelecer esse reino. E Yeshua já fez. O reino de Deus, a estrutura dele toda, a Nova Jerusalém, vai descer. O tempo estabelecido por Deus, ele pode ser variável. Por quê? Isso é uma questão que eu fico pensando muito, buscando, tentar entender isso. Se Deus tem um tempo certo para estabelecer,
ou esse tempo vai ser medido pela ação da igreja profética e do arrependimento. Ou seja, será que tudo que está de maldade sobre a humanidade vai acontecer ou tem como evitar? Essa pergunta é bastante importante, porque ela pode moldar a nossa escatologia, moldar a nossa forma de ver o mundo. Há um grupo que está dizendo sempre assim, tudo vai piorar, tudo vai ser destruído, nós vamos ter até que ser tirado daqui, porque não tem como enfrentar tanto nível de maldade, é irreversível. E essa turma aí que se santificou, abençoou, virou, sabe, no nível de santidade agradável a Deus, vão ser arrebatados. E outro grupo que não santificou, era a igreja, era metade aí, era virgem não prudente, não tinha o Espírito Santo, e também os judeus, que uma escatologia diz isso. Eles vão ficar aí, vão passar por uma grande tribulação, e pode ser que alguns vão ser salvos, mas a verdade é que a maioria vai ser destruída, vai sobrar um pouquinho só, porque se não conseguiram ser salvos nem na época boa, quanto mais na ruim. E assim segue esse discurso, que eu acreditei nisso há alguns anos. Hoje eu penso diferente. Por que eu penso diferente? Porque eu acredito que as coisas podem ser mudadas pela ação profética e pelo arrependimento. E essa visão anterior, ela é fatalista. Não tem como alterar. Simplesmente vai ficar ruim e todos vão afundar. Essa humanidade vai ser destruída e o diabo vai tomar conta. O diabo vai tomar conta, é irreversível. Aí somente depois, numa outra era milenar, bem depois de arrebatamento, bem depois de tudo, de todo mundo já que sumiu, ficar lá em cima 7 anos, desaparecido, depois reaparece com Cristo e reina sobre a terra, aí começa milênio. Então, isso é uma visão que dominou o mercado gospel, dominou a teologia. Mas em nome de Jesus, eu penso diferente hoje. Penso que não podemos ser fatalistas. Ou seja, sentar ou simplesmente pregar o evangelho para quem puder, e aí vai para o céu os que derem, os que não der vão se perder. Eu penso que a terra é dos homens. Eu penso que Jesus orou para o reino dele vir do céu para a terra. Eu penso que Deus move-se para que o reino desça e não para que seja destruída a humanidade, no sentido de ficar para o diabo. Não é. Ela já está com o diabo há muito tempo. E ele tem que sair da mão do diabo. A terra tem que ser nova terra, novos céus. Aí a gente fala, então, mas tem que ser destruída com fogo, porque já foi destruída com água. Eu te pergunto, a terra já foi destruída com água? Nunca foi. A terra não foi destruída, gente, a terra foi mudada. O que morreu foi uma geração de pessoas com um extremo nível de maldade. E os mansos herdarão a terra, está escrito. Mais um pouco de tempo, não existirá o ímpio. Procurará seu lugar e não mais existirá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão em abundância de paz. Então, para que eu vou ter uma nova terra? E como será essa nova terra? Irmãos, é um processo de eliminação de Satanás e não de glorificação de Satanás. O reino dele durou e vai acabar. O do Senhor é eterno e nunca passará. Os reinos desse mundo se tornarão do nosso Senhor e ele reinará pelos séculos dos séculos. Mas isso só vai ser no milênio. Irmãos, deixa eu me arriscar. Milênio já começou. Eu vou te explicar um negócio. Quando estava perto de chegar o ano 2000, eu era um garoto, estou 20 anos depois disso,
Eu era um jovem pastor e tinha muita sensibilidade à voz do Espírito, muito amor no coração, muita dedicação, não porque eu quisesse, mas porque Deus me visitou e fez isso. E quando ele me visitou, foram anos de avivamento, década de 90. A gente não podia encontrar dois crentes que estavam chorando, abraçando e falando mistério. Isso porque eu era tradicional da Igreja Batista, conservadora, fundamentalista, que não queria nada disso, e já acontecia isso. Então, naquele tempo, eu passei por umas experiências muito fortes de visitação de Deus e ele falar muita coisa. E eu me lembro que ele disse que o próximo milênio é meu, ele falou. O próximo milênio é do meu governo. De Adão a Jesus, nós temos 4.000 anos. Quem fizer a cronologia bíblica, estudar, fizer a lição de casa direitinho, vai ver que de Adão até Jesus dá 4.000 anos. Né? Então você tem períodos, de Adão até Noé, você vai ter 1.000. Depois até Abraão você tem mais 1.000. E de Abraão até Jesus você tem mais 2.000. Então forma 4 milênios. Depois, de Jesus até o ano 2000 que passamos já, nós tínhamos mais 2.000. Então forma 6. 6.000, 6 milênios. A partir do 2000, aproximado, porque pode ter rinhos aí pequenos, 2004, 2001, mas o que foi estabelecido foi esse. Daí para frente, nós estamos no 7º milênio. Nós estamos no Shabat milenar do Senhor. É o Shabat do governo de Deus, é o Shabat do descanso da terra. A terra entrará em descanso. Nós somos a geração que está entrando no portal. E a transição, sabe aquele momento entre não é ainda a noite e não é ainda o dia? Ou seja, quando a noite está terminando e o dia vem clareando, e tem um período que não se define se ele é dia ou se ele é noite. Tem um pequeno período onde não é escuro e não é claro ainda. E as pessoas dizem que próximo ao amanhecer, próximo ao sair do sol, é o momento mais escuro da noite. A parte mais escura da noite é quando ela termina. Então nós estamos nesse ponto do término da noite. E engraçado que tanto para virar da noite para o dia, temos uma nebulosidade, nós temos um período aí mesclado. E quando vai virar do dia para a noite, no pôr do sol, também nós temos esse fenômeno. Tanto faz se eu olhar do ponto de vista judaico, que no ponto de vista judaico, o dia vira no final do pôr do sol, quando termina o pôr do sol e nasce a primeira estrela, tanto faz nessa hora, eu tenho a penumbra, quanto também eu tenho quando o dia vai amanhecer. Eu tenho, ou seja, nas duas... Se eu olhar, eu estou querendo dizer, se eu olhar para o mundo do ponto de vista judaico ou do ponto de vista gregoriano, do ponto de vista gentílico, que o dia nasce quando está amanhecendo, ou seja, as duas virações eu tenho o mesmo fenômeno. E esse fenômeno, ele é incerto. Ele é passagem, ele é portal. A humanidade, a nossa geração, está vivendo o portal do 7º milênio. Nós estamos exatamente no momento em que as trevas vão sumir e a luz vai brilhar. Nós estamos num momento exato aonde vai ser eliminado as últimas trevas dessa terra. Então, e se eu olhar do ponto de vista gentílico, é a hora que a treva está mais escura, é a hora que a luz vai chegar. Então, esse pico da escuridão que vai dar luz, que vai... Essa treva está sobre o mundo. Meu Deus. Então, Meu Deus. Já vem a luz. Sabe aquele momento
em que Israel teve que ficar dentro da casa para a Páscoa, ele passou a noite, mas o dia amanhecia no outro dia e eles já estariam em liberdade. Já estava liberto, porque o castigo, o coração do rei Faraó já estava quebrado, só estava amanhecendo o dia para ele poder liberar. O Satanás já está quebrado, já está destruído, já está sem força e sem trono, ele está caído na terra, só está em fúria. Mas nós já estamos com a voz de saída, tem que mudar a mente e mudar Meu Deus. tanto poder para governar, porque se ela ficar falando errado, ela continua gerando errado, ela continua dando espaço para as obras das trevas. Se a igreja mudar e começar a profetizar o que está alinhado com o coração de Deus, ela também traz essa realidade. Agora, se ela fica batendo na tecla, dando valor ao diabo, ela fica alimentando medos, ela não tem postura de autoridade, ela fica submissa e estende mais, prorroga mais a maldade. Então nós precisamos ser sábios para fazer a maldade entrar no lugar dela e baixar. E Satanás ser tirado. É importantíssimo nessa hora essa mudança de mente, de uma escatologia para outra, de uma escatologia de fuga para uma escatologia triunfante, de um modelo medroso para um modelo audacioso, de um modelo de me tira daqui Jesus para um modelo venha o teu reino e seja feita a tua vontade. De um modelo de, deixa eu subir para Nova Jerusalém, para um modelo que venha Jerusalém, desça do céu. Aleluia, glória a Deus. Tá me Aleluia. Meu apóstolo Xará, querido Léo Batista. Meu Deus, estou todo arrepiado. Meu pai. Vai nesse manto aí, meu irmão, tá? Coisa profunda. Essa mudança se faz necessária para a gente estabelecer governo. Se eu não entender que chegou já o governo de Cristo, e ele está expresso, ele está mostrado no Brasil, e principalmente no Brasil, aleluia, que é Israel de Deus. Aleluia. O Brasil é uma figura do final dos tempos. Deus escolheu essa nação para ela ser uma nação tipificação do modelo de reino dos últimos tempos. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo angustioso, mas ao mesmo tempo é uma angústia que aguarda. Ele é angustioso para quem está sem esperança, ele é angustioso para quem não está enxergando. Porque o dia do Senhor, que a Bíblia fala, ele tem dois aspectos. Ele chama que é dias de trevas, dias terríveis, ou melhor, dia, singular. E o dia do Senhor, o terrível dia do Senhor. Dia de trevas, está escrito. Mas como pode ser? E ao mesmo tempo, ele também é glorioso, o dia do Senhor. Depende de que lado você está. Se você está com Jesus, você está com as suas iniquidades apagadas e está no processo de arrumar tudo na sua vida, ele é glorioso. Agora, se não, está fora da presença de Deus, não está nem aí, ele é uma angústia. E nós estamos vivendo esse paradoxo de um dia, alguns conseguindo enxergar que ele é glorioso e alguns apavorados, até suicidando com medo. Verdade. O que muda? É a cosmovisão. O que define esses comportamentos é a forma como vê. Então, eu estou assim, com muita humildade, muita dependência do Espírito, buscando as palavras corretas, para não ferir meus irmãos, pastores e líderes e amigos e povo de Deus, porque eu sei que há pessoas que defendem a escatologia com unhas e dentes. Ele perde até a noção de irmão para morder o próximo. Verdade. Porque ele não quer ser contrariado. Então, se a gente ficar nesse pedestal de não ser contrariado e não abrir para pensar, não abrir para
ver respeitando a visão futurista, né, Léo? Muito carinho que você está colocando. Então vai ser difícil. Nós vamos viver conflito e vai sendo trauma sobre trauma dentro da igreja, o que podia ser um concílio. Então, o que acontece? Vocês já me viram pregando sobre isso? Não. Eu creio nisso já tem mais de 15 anos. Estou em construção, mas não imponho isso para ninguém. Isso é coisa para mim e para um amigo, para rodas de conversas. E ao mesmo tempo, eu quero poder me capacitar em Deus para falar de uma maneira mais clara sobre isso, de uma maneira mais baseada na palavra de Deus. Porque muita coisa, eu sei que está tudo na Escritura, mas a gente às vezes não tem a habilidade de fazer a exposição da forma que vai convencer. Então, eu sei que é assim, meu conceito mudou, e não foi mudança baseado apenas de ver alguns versículos. Foi principalmente depois da década de 90, quando o Senhor Jesus me falou, por exemplo, os cavaleiros do Apocalipse estão sobre a terra há um século. E na escatologia antiga, eles iam vir. Eles iam entrar na terra depois que a igreja subisse. Entende? Eu acreditava assim, depois que a igreja fosse tirada daqui, que Satanás estiver no nível de maldade, ele libera os cavaleiros dele para a destruição do que ficou. Jesus me apareceu em 2000, em 90, deixa eu ver aqui, 96. Se não me engano, foi no Carnaval. Foi logo após, foi no mês de fevereiro, me lembro, após Carnaval. E ele me fala que essas questões dos cavalos já estão na terra. Eu fui lendo Apocalipse e ele foi me dizendo, isso já se cumpriu, isso já se cumpriu, isso já se cumpriu. E ele parou, eu parei de ler, Apocalipse 11, mais ou menos, na questão das duas testemunhas. E dali para trás, muita coisa já tinha se cumprido. As trombetas iam entrar naquela ocasião, há 20 anos atrás, ele me falou isso. As trombetas vão começar. Foi logo em seguida, começou chofar para todo lugar. Onde a gente ia, encontrava alguém tocando chofar. Me lembro do Mike Shea, tocando até sem o chofar, fazendo com a boca assim. É verdade. E depois começou a chofar para todos os lados. Então, foi um grande derramar do Espírito Santo na década de 90, 96. Então, foi até antes, 95, 96. Foi por esses anos aí que foi muito forte a presença de Deus. E logo depois você percebe que começa a chofar, 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 chofar. Mas isso é um sinal pequeno, as pessoas vão até debochar de mim, usar isso como argumento. Mas um outro argumento, eu já falei bastante de questão de versículos de Jerusalém descendo, do reino descendo, os reinos desse mundo se tornarão do nosso Senhor. Eu já coloquei várias questões aqui, mas em 2005, para você ter uma ideia, eu estava no Rio de Janeiro e estava sobre uma montanha em Petrópolis. E nessa cidade de Petrópolis, o Espírito Santo falou pelo profeta Dejaí, que é o companheiro de viagens que anda comigo, vocês alguns conhecem, a maioria conhece. É um profeta muito autêntico. Eu estive gravando vários vídeos com ele, agora nós vamos lançar daqui a pouco alguns vídeos de histórias sobre essa nossa trajetória profética. E no Rio de Janeiro ele fala para mim, Deus vai prender um cavalo. Um cavalo está sobre o Rio de Janeiro. E esse cavalo, ele tem um poder de príncipe muito grande. E ele é extremamente destruidor. Nós precisamos amarrá-lo por 3 meses. Olha, são coisas muito doidas, mas foi isso que aconteceu, né? O Senhor disse, sobe a montanha. E nós fomos, e ontem, e antes, 3 dias atrás, estava relembrando essa história,
contada pelo pastor que estava no carro junto com a gente. Então nós fomos numa caravana, chegamos e encontramos pastores de Petrópolis, do Rio. Tem alguém lá em Petrópolis aí, o Valmir, história de Petrópolis. Então essa história é interessante, você confirma aí, Valmir, você conhece aí o Museu de Petrópolis, a casa de Dom Pedro está aí, né? A casa da esposa, a Leopoldina, que virou esse palácio de Petrópolis. Então Deus fala para a gente subir, amarra por 3 meses, porque senão ele não vai deixar vocês agirem, vai dar muito impedimento, vocês não vão conseguir fazer as missões. E depois daqui, amarrando ele, eu quero que vocês vão a Viena, na Áustria. E lá eu vou mostrar outras coisas. A minha curiosidade foi tanta, depois que nós oramos amarrando esse cavalo, que eu queria saber por quê, o que a Áustria tem a ver com o Brasil, o que Viena tem a ver com Petrópolis, por que teve que ir nessa cidade. E o interessante é que Dom Pedro casou com uma mulher austríaca. Ele não casou com uma portuguesa. Por que não foram em Portugal buscar uma esposa para Dom Pedro? Por que foi na Áustria? Então, a dona Leopoldina, ela vem da família Habsburgo, austríaca. É o Santo Império Austro-Húngaro que foi formado, né? E a família Habsburgo se torna a família mais poderosa do planeta. Esse povo dominou todas as nações quase que existem sobre a Terra, principalmente no Ocidente, é claro, né? Através do catolicismo romano, uma família católica, a rainha católica que chegou ao poderio, e a Áustria enviou suas filhas, vamos dizer assim, para casar com os reis. Então, através de alianças de casamentos, contratos, eles ficaram extremamente poderosos, ao ponto de até hoje, toda a monarquia da Europa é interligada por casamentos. Então, se você pegar as pessoas que estão hoje no mundo, descendentes que vêm de família real, todos são parentes. Ele pode ser russo, ele pode ser belga, italiano, brasileiro, como os Orleans aqui de Bragança, mas eles são todos da mesma família. Meu Deus. Coisa séria. Meu Deus. Todos até os czares da Rússia casaram e se ligaram à família Habsburgo. 450 anos de poder. O poderio dele só vai terminar na Europa, na Segunda Guerra Mundial, praticamente na Segunda Guerra. E, então é muito poder. Steve Vienne viu os 4 cavalos apontados para os 4 cantos da terra e a rainha do céu assentada sobre os cavalos. Lembrei de você, apóstolo Léo. É isso aí. Contei essa história há muitos anos em vídeos, em mensagens sobre os 4 cavalos do Apocalipse. E eu falava... Então, na época, quando a gente foi lá em Viena, o Senhor disse para a gente, vá lá. E quando chega lá, ele diz, daqui saíram os 4 cavaleiros do Apocalipse. Meu Deus. Foi daqui. O portal na terra é lá. Agora, lembra, os 4 cavaleiros, eles falam de quê? Você lembra a sequência dos cavalos? Não sei se você lembra. O amarelo fala da morte, né? O preto é a balança e vai, né? Começa com o branco. Na sequência certinha, do jeito que está em Apocalipse capítulo 6. Sai um cavalo branco e ele sai vencendo e para vencer. Ele tem o poder de persuadir, de governo. Ele não perde parada. Muita gente até associou esse cavalo com Jesus. Mas é uma associação enganosa. Jesus só vai aparecer como cavaleiro no capítulo 19. Aí lá ele está de branco, escrito na coxa Rei dos Reis, Senhores e Senhores, vem para julgar as nações, peleja com justiça. Agora esse do capítulo 6, ele simplesmente sai vencendo e para vencer. Isso significa obstinação. Ele é o anticristo. Ele é um espírito de anticristo. E ele coordena. Após ele já vem outro, que é o cavalo vermelho, não é isso? Não sei se está aí Apocalipse 6 aberto.
Pode ver que o Apocalipse próximo... 6:2. Apocalipse 6:2 a seguir. Então, o primeiro ser vivente diz, vem, e sai o cavalo branco. Ele sai para destruir, ele sai para tomar poderio. Ele é governante, ele quer chegar ao poder a qualquer custo. Esse espírito é obstinação. Esses homens obstinados para ficar no poder a qualquer preço, custe o que custar, precisar matar, mata. Se precisar mentir, mente. Esse é o espírito do anticristo. Toda pessoa que busca posição de poder e não se importa o preço a pagar. E esse está com o espírito do anticristo. Há muitos, há muitos, há muitos. E esse é o espírito que o Senhor diz que saiu dali. Quem? Agora, depois o vermelho. O segundo ser vivente chama, grita e ele sai. Guerra, vermelho, tem a espada, tira a paz da terra. Irmão, você sabe de onde saíram as duas grandes guerras mundiais? Ah, o pessoal fala, saiu da Alemanha. Mas Hitler era austríaco, gente. Ele não era alemão. Então foi por um austríaco que saiu a Segunda Guerra Mundial, Hitler. Agora, por que saiu a Primeira Guerra Mundial? Também por causa da morte de um príncipe austríaco. Ele morreu lá no leste europeu e a Áustria declarou guerra. Então nós temos duas guerras, uma que mata 60 milhões, a outra mata 20 milhões. Nós temos aí 80 milhões. Isso é... Desaparecem na guerra duas guerras que têm como pivô a Áustria. A Áustria e um austríaco. Diga-se bem. O segundo foi a Alemanha, porém comandado por um austríaco. A genética é austríaca. E o que tem lá na Áustria? A Áustria Viena era o centro da cultura, do domínio, do pensamento e da religião na Europa. E esta família Habsburgo, ela então está interligada no mundo inteiro por casamentos, por alianças, por contratos. E até o Brasil ficou embaixo da Leopoldina, que é Habsburgo. Então, o mundo inteiro está governado por um espírito que está nessa família. E essa família tinha uma coisa, eles tinham criação de cavalos. A maior escola de equitação do mundo era da família Habsburgo. Então essa família tinha uma característica, era criação de cavalos, treinamento de cavalos. Se você for hoje em Viena, vá lá e assista um mapa de Viena. Entra lá, paga, não sei se é 40 euros. Bom, agora não tem pandemia, ninguém vai estar, nem cavalo está se apresentando. Então, a cultura do cavalo veio de lá. E Deus mostrou para nós na época que Joel capítulo 2 fala sobre o dia do Senhor. Joel capítulo 2, ele fala sobre esse dia que prepara a manifestação do reino e da vinda do Senhor. Ele está todo descrito em Joel capítulo 2. O dia do Senhor, tocai a buzina. Deixa eu achar aqui. Daniel. O dia do Senhor chegou, o dia do Senhor vem. Dia de angústia, dia de trevas. Não é dia fácil não, está escrito lá. E lá descreve o exército que virá sobre a terra. Fala que é o exército de Joel. O exército de cavalos e cavaleiros. Oh, meu Deus, um livrinho tão pequeno, eu estou apanhando ele aqui. Eu estou com uma Bíblia, que ela é judaica, e a sequência dos livros é diferente da nossa aqui. Aí eu estou acostumado mais com a outra. Vamos lá. Ezequiel, para cá. Daniel. Esse exército que está descrito aqui nesse capítulo de Joel, ele fala que é um exército na frente
dele, a terra parece um jardim do Éden, atrás dele, estou no capítulo 2, é como um fogo que passa. E eles vão organizados, enfileirados, sobem sobre os muros, eles invadem as casas. Esse exército de cavalos também são chamados, logo na frente, de gafanhotos. Então, são os devoradores da terra que comem tudo, está escrito que eles vão comer tudo, e até as ovelhas, os animais do campo, ficam tristes porque não tem o que comer. A interpretação que Deus mandou, e ele mandou através de um homem lá em Cuiabá, olha só, através de sonhos e visões. Por quê? Porque a maioria das pessoas da igreja pensava que esse chamado de Joel ao arrependimento era também um chamado para esse exército. E há livros escritos onde descreve o exército de cavalos e de gafanhotos como se fosse a igreja. Então havia muita interpretação errônea com relação ao capítulo 2 de Joel, atribuindo à igreja um exército organizado, marchando, mas não é, só porque lá no texto diz assim, o meu exército, Deus como se fala assim, eu enviei meu exército. Ou seja, até mesmo as forças demoníacas só podem ser liberadas se o Senhor permitir. Onde não há arrependimento, ele libera. E ele libera, então ele chama para si essa responsabilidade de ter liberado, e ele também chama o povo ao arrependimento, dizendo para eles que chorem entre o alpendre e o altar, chorem ministros, chorem sacerdotes, para quê? Para que volte atrás e deixe uma oferta de libação. Vocês vão voltar atrás, vocês vão me deixar uma oferta, que é esse arrependimento, e eu vou remover o exército que eu enviei contra vocês. Então esse capítulo 2 de Joel é um apocalipse. E ele fala do quê? O dia do Senhor, fazei tocar a trombeta, o chofar, por toda Sião. Dai o alarme no meu santo monte, tremam os habitantes da terra, porque o dia do Senhor vem. Então o Senhor mostrou que esses cavalos que estavam, eles estão relacionados ao dia do Senhor. Então, há um século, gente, há um século começou os cavalos sobre a terra. 1914, nós temos o cavalo vermelho. Repete esse cavalo vermelho em 1939, com a Segunda Guerra, até 45. Então nós temos duas ações do cavalo vermelho no século passado. Ok, gente? Depois nós temos o cavalo preto. O cavalo preto sai com a balança na mão. Ele sai destruindo tudo. Acabando com a... Ó, tá dizendo que vai cair o Instagram aí. Léo, Qual então... outro? Você vai falta... a live... Faltam 3. A pergunta que eu quero lhe fazer antes de você orar é se daria para você voltar amanhã para a gente completar raciocínio nesse mesmo horário. Teria como ou não? Você quer fazer mais uma meia hora e a gente termina. Então, você fala voltar agora? É? Sim, sim. Ou já deu o horário? Então faz o seguinte, salva a live. E retorna. Eu creio que mais de 30 a 40 minutos e a gente encerra. Okay, não sei se o pessoal vai querer. Eu vou encerrar aqui também. Com certeza eles vão retornar. Eita. Calma, certo? Tá ao vivo. Tá ao vivo, papai. Alô, estamos de volta com essa live tão preciosa. Meu amigo, que coisa profunda, hein? Algo para a gente meditar e refletir. Nós estamos com essa live, esse tema tão especial de hoje. Visão profeta nos dias atuais. Cadê você, apóstolo Léo? Cadê você, meu amigo? Estamos esperando você de volta. Enquanto isso, dá tempo de você retornar. O apóstolo Léo vai nos presentear aí com a sua presença. Está aqui, aguardando o apóstolo Léo. Cadê você, meu amigo? Já está de
volta. Apareceu completo. Estamos lá, estamos lá. Deixa o povo terminar. Coisa linda. Continuar, Enquanto isso, né? Vamos continuar, Léo. Fica à vontade. Seja bem-vindo novamente. Vamos embora. O pessoal já está aí praticamente voltando, todo mundo. Isso. Deixa eu chegar um pouquinho mais para sim, sim. De entrar, né? Estão entrando devagarzinho aí, está todo mundo vindo aí. E perfeito. Creio que eles querem ouvir completo. Vou esperar só um pouquinho para eles terminarem de chegar. Apóstolo Léo, o que você me diz? Fazer uma pergunta. Esse momento agora é um momento interessante, já que você está nessa linha, de a gente voltar a estudar um pouco o livro de Apocalipse, porque me parece que dentro da história da igreja, o livro de Apocalipse virou aquele monstro, né? As pessoas estavam até com medo de ler e estudar Apocalipse. Eu entendo que o livro é uma grande bênção, é um livro que traz muita instrução, muita segurança. Ouviu, Léo? Sim, ouviu? Sim. Estudar, né? Ler, buscar revelação e continuar a compreender. O mais difícil é conectar os dias atuais com as revelações. Não é isso? Esse daí, para mim, é o desafio maior, e esse daí só Jesus sabe. Porque a gente vê os eventos acontecendo na nossa face, mas não é muito simples, porque se Deus não mostra, não fala, a gente não vê esses paralelos com a Bíblia. Por exemplo, quem podia falar que aqueles eventos como Napoleão subindo, como vendo a Áustria dominando, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, quem podia associar isso com cumprimentos dos cavaleiros de Apocalipse? Verdade. Quase as pessoas não faziam essa conexão. Como alguém pode pegar o governo petista, lulista, último tempo aqui, e falar que é mais um governo de anticristo, e que dizer, o Brasil tem uma conexão com Israel. Só se Deus fala, eu só sei essas coisas pelo Espírito, eu não sei por estudo, entende? É a revelação. Só depois, nenhuma revelação pode ficar desconectada disso aqui. Perfeito. Não pode separar. Entende? Aí é onde o Senhor vai dando os versículos para a gente, para conectar com aquelas revelações que Ele está dando. Então, veja, o Joel capítulo 2, que a gente estava falando, ele cita o dia do Senhor, e ele tem expressões assim, olha só. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que chegue o grandioso e temível dia do Senhor. Para alguns é grandioso, para outros é um dia de pânico, é medo, é terror. Pavor, terror, isso. Então ele tem esses dois aspectos, e isso é mostrado aqui no livro de Joel. Também ele mostra que há um dia que é precedido por grande arrependimento e depois por grande derramar do Espírito Santo. São as características. Então ele vai ser bênção e alegria e derramar do Espírito e avivamento nos lugares, e vai ser catastrófico em outros. Qual é a diferença entre os dois? Onde tem arrependimento e onde não tem. Perfeitamente. Aonde postura correta, teve. Onde houve a humildade para tirar a iniquidade pessoal. E para isso Deus levanta apóstolos, profetas, para que eles possam fazer um morrer em Cristo. Eles são governantes das regiões espirituais. Então Deus vai levantar apóstolos, vem levantando durante toda a história da igreja, para que cada geração, esses homens possam, os anjos que estão com ele, possam governar. Os anjos que estão com o apóstolo e profeta, eles são anjos para governar ou cidades ou nações, mas eles vão trazer bênção ou maldição dependendo do coração deste homem, se ele já passou pela cruz, se ele está tirando as marcas da iniquidade diante da presença do Senhor. Então, se ele conseguir vencer as potestades, vencer o cavaleiro branco dentro de si, vencer o espírito de contenda e guerra dentro de si, vencer o espírito da ganância e do controle financeiro dentro de si, se vencer os espíritos de enfermidade dentro de si,
essas autoridades espirituais que Deus tem na Terra, eles são feitos para poder subir nas regiões espirituais e trazer o domínio do reino de Deus. Agora, enquanto esses líderes, nós não somos tratados, nós liberamos ao mesmo tempo a maldade, nós liberamos, nós fortalecemos as trevas. Numa visão simples, às vezes nós estamos fortalecendo ideais políticos que têm mais a ver com nossos interesses. É a unção desperdiçada, Léo. Total, total. E outra, vira trevas e governa, alimenta o reino das trevas. Então, mas são muitos assuntos dentro de um assunto, eu quero ficar num só, eu quero tentar mostrar alguns aspectos apocalípticos, alguns aspectos do dia do Senhor, alguns aspectos da preparação da vinda do Senhor, nessa época, dando alguns eventos bíblicos que combinam. Então, nós tivemos no século passado 2 grandes guerras, cavalo vermelho. Nós tivemos antes, ainda no século anterior, não no passado, há 2 séculos atrás, o nascimento da ideia, ou ressurgimento da ideia da liberdade dos povos, da independência. 1800 é marcado por independências. Pode ver que as independências das nações grandes, elas se dão no 1800. O Brasil, né, de 1888, 1822, 1888, libertações, independência, 1822, nós temos a americana, Estados Unidos, nós temos França, nós temos todas as nações do Ocidente começam a quebrar o jugo das monarquias. E surgem, então, repúblicas. E a figura que vem como libertador sempre é um homem montado num cavalo. Sempre. E por que se instituiu aquele quadro do Dom Pedro, né? No 7 de setembro de 1822, com a sua espada levantando. Depois você vem e tem a proclamação da República no 15 de novembro, novamente a figura do homem montado no cavalo. Tanto é que se você for na cidade de Marechal, primeiro presidente republicano do Brasil, a figura que está lá na cidade de Marechal, que fica ali do lado de Maceió, chama Marechal Deodoro a cidade, é um homem montado num cavalo. Meu Deus. Você vai no mundo inteiro, você vai no mundo inteiro essa figura de um cavaleiro. Você pega a maçonaria, tem 33 graus. 14 graus são chamados cavaleiros. 14. Você vai para qualquer país e vai ver a história republicana, você vai encontrar monumentos de homens montados em cavalo como os grandes libertadores das nações. Por quê? Porque esse foi o movimento de 1800 para frente. E quem está atrás? A maçonaria. A maçonaria é a versão da força republicana. Então, esse movimento dos homens do dinheiro, dos homens que geram as riquezas das nações, esses homens não queriam ficar para trás, eles não queriam deixar uma monarquia resumida por uma família ter o poder total de governo e domínio, e sendo que os provedores da nação, os homens que produzem as riquezas, que geram os empregos, ficassem fora de tomar decisões. Eles não queriam ser apenas coadjuvantes na história. Nós alimentamos as riquezas e os reis vivem no bem bom. E eles que põem normas e põem leis. Não, eles queriam que participar também do mando do governo. E aí que cria o sistema republicano, que tem todo por trás de si os cavaleiros templários do passado, que viraram cavaleiros santo, né? Kadosh. E o interessante é que os 14 graus dos cavaleiros, eles têm a ver tudo com o templo judaico.
Então é cavaleiro do templo, é cavaleiro santo, é cavaleiro kadosh. É um dos termos da grau da maçonaria, kadosh. Meu Deus. Né? Então nós temos ali os cavalos. Deus falou, os cavalos já saíram sobre a terra, ó, faz século. E não só tivemos duas grandes guerras para mostrar que o cavalo vermelho já saiu sobre a terra, não só tivemos grandes repúblicas e o desejo do homem governar e derrubar o outro que está no trono, que é o cavalo branco, que é de anticristo, e não só tivemos, e tivemos também o cavalo preto. 1929, ou seja, a Primeira Guerra Mundial acaba, 10 anos depois que a guerra acaba, que ela acaba em 1919, 10 anos depois, sai um outro cavalo, que é o preto. E o que acontece? Nós temos a quebra da Bolsa de Nova York. Foi o maior cataclismo econômico que o século viu. E o que aconteceu? Total destruição das finanças na época. Ninguém explica. Olha, eu já li algumas tentativas de explicação sobre a queda da Bolsa. Ninguém chegou a uma conclusão segura e que seja aceita por todos. Simplesmente desvalorização de ações, quebra da Bolsa e pobreza. Suicídio em grande escala, 1929. Ou seja, no século que estava saindo o cavalo branco, depois saiu o cavalo vermelho, em seguida saiu o preto. Nessa sequência. Olha só, branco, as tentativas e a derrubada da monarquia para a subida dos governos ligados à maçonaria, aos cavaleiros. Cavalo branco. Por isso que Napoleão é pintado no cavalo branco, porque o pai dessa mentalidade de revolução e tomada de governo é Napoleão, o homem-chave. Por isso que ele está lá montado no cavalo branco. Ou seja, fica as dicas, fica as pistas pequenas na terra para o homem ver o que está acontecendo nas escrituras. Sempre as escrituras, sempre tem uma dica, sempre tem um comportamento sobre a terra que fica muito evidente e que é o símbolo do cumprimento da escritura. Compreende? Por exemplo, chegamos à época das trombetas. Qual foi o símbolo sobre a terra? Os chofares. Qual é o maior símbolo que está tendo agora nesse coronavírus? No meu entender, lave as mãos e fique em casa. Esses são os dois símbolos mais poderosos que nós estamos vendo agora. Ou seja, uma limpeza violenta está acontecendo. Ficar em casa. Pega lá no livro de... Acho que é Isaías, eu não preparei para isso. Está dizendo assim, meu povo, fique em casa, até que passe uma chuva de açoites, até que a minha ira passe sobre a terra. Eu estou transformando, estou mudando. Fica em casa um tempo, está escrito lá. Eu vou achar lá depois. Se alguém achar primeiro que eu, posta aí nos comentários, que era para se recolher em casa, porque a ira do Senhor ia passar. Quando Israel ficou em casa, guardado dentro da casa, comendo o cordeiro lá, a ira passou do lado de fora. E depois já estava o tempo novo, o tempo da libertação. Nós estamos vivendo isso, o ficar em casa e limpeza. Mas vamos lá. Napoleão, cavalo branco, símbolo de anticristo, símbolo. Toda a terra ficou envolvida em movimentos de independência. Todas as nações partiram para esse pensamento. Dominou fim de 1800, início de 1900. Cavalo vermelho, guerra. Saiu em 1914. Cavalo preto, na terceira aí, ó. Cavalo preto, o que ele faz? Ele, 1929. Alguém postou Isaías 26, 20, deve ser. 1929, obrigado, Edésio, Clarino. 1920, 29, quebra da bolsa, cavalo preto. Balança financeira descontrolada. Depois,
Cavalo amarelo. O que acontece? Foi o século das maiores pragas. Nós tivemos o mesmo número de mortes por guerra, teve por praga nesse século. Gripe espanhola. Gripe espanhola chegou em quase todas as nações do mundo. E quer saber de uma coisa? Chegou no Brasil, até o governador do Rio de Janeiro morreu na gripe espanhola. Os soldados voltaram em 1919, da Primeira Guerra Mundial, e eles voltaram contaminados. Gripe espanhola. Trouxeram um vírus, que eu não sei onde foi pego, atribui-se esse nome, acho que porque o primeiro lugar que ele apareceu não foi Wuhan, naquela época foi na Espanha, e ele traz um nível de letalidade que ainda não apareceu outro com a letalidade daquele vírus. Ele matava em tão pouco tempo, a pessoa ficava sem o ar, era também síndrome respiratória aguda, morria e infectava as outras pessoas rapidamente. Morreu tanta gente no mundo, que foi o mesmo número da guerra. Você está entendendo a seriedade desse negócio? Meu Deus. E vem dizer que não saíram os cavalos. Vem dizer que ainda vai esperar uma coisa pior, sair cavalo ainda. Está escrito lá os 4 cavalos. É guerra, é balança econômica, é praga, e o primeiro é desejo de governo. Ou seja, é uma guerra política que depois desencadeia tudo isso. O que nós estamos vendo agora? Nós estamos vendo a China com um desejo de guerra, um desejo tremendo de governar, poder, né? Financeiro. Nós vimos agora, essa semana, 37 senadores montaram a bancada parlamentar pró-China dentro do Senado. A China acabou de se estabelecer como governo oficial dentro do Senado brasileiro. Qual outra nação tem isso? Nenhuma. Nós temos 80 senadores. 41 é o suficiente para passar qualquer votação lá dentro. 81, Léo. Nós temos 81. Com 42 fazem a maioria. Verdade. Eles já inauguram uma frente parlamentar com 37 para conquistar. Meu Deus. Conquistar mais 3 ali com dinheiro é a coisa mais fácil do mundo, rapaz. Por que você acha que esses senadores estão todos aliançados para dar poder à China? Por que você acha que João Dória já, em vez de governante, já é comerciante? Sempre foi. Está usando o governo para fazer negócio com a China. Já tem sua trade, seu escritório montado dentro de Xangai. E está vendendo as linhas de metrô de São Paulo e muito mais coisas. Poder do dragão. Meu Deus. China, desse tema. Eu dei um salto enorme. Eu estava falando do século. Meu Deus. Eu peguei aqui. Mas só para mostrar que é a mesma coisa. O espírito está operando para fazer domínio novamente, só que agora não é mais por família Habsburgo, não é mais pelo Ocidente, é pelo Oriente. O Oriente se levantou com a força econômica mundial, alguém colocou, e gostei da expressão, para governar através do modelo, não mais cristão, mas do modelo confucionista. Meu que, Deus. na verdade, vai ser o ateísmo, vai ser o comunismo. Então, eles já estão tudo pronto. Porém, graças a Deus, Deus fez uma frente de resistência no Brasil. O brasileiro está aprendendo sobre isso. E uma postura correta vai botar isso para correr. Deus nos deu um presidente de um alto nível de coragem moral. A coragem vem do fato de você não ter rabo preso. Só é corajoso moralmente quem não deve. A coragem moral vem desse fato, gente. E como Deus preservou esse homem da corrupção, ele tem coragem moral. E ele tem força para impor. A verdade por si só vence. Aleluia. A verdade dita por si só, ela vence. A verdade liberta.
Então nós estamos com a verdade, eles estão com a mentira. Esse sistema globalista mundial no Brasil ele não vai conseguir. Ele já está com dias contados. Amém. Porque Deus tem levantado o seu povo, levantado sua igreja, levantado unidade, levantado intercessão, e falta só mudar um pouco a mente para poder acabar de botar no lugar certo essa praga para mandar embora. Em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Então, glória a Deus. Não tenhamos medo, não tenhamos medo. Não tenhamos medo, a batalha já está ganha. Nas regiões celestiais ela já foi ganha, e agora ela vai ser ganha na terra, e depois ela vai ser ganha a nível de governo ali em cima. Já começou, o executivo está purificado, ou seja, Deus arrancou com raiz e tudo do poder. Falta mexer no STF e no Legislativo, em tese, em partes, porque já está sendo trabalhado também. Está sendo Amém. trabalhado. Tudo quanto é vergonha, tudo quanto é mentira está sendo posto vindo à tona. Não tem um falso que não está sendo desnudado, gente. Todos os falsos estão sendo desnudados. Isso é maravilhoso. Desde deputado a STF, desde empresário até pastor, tudo está sendo desnudado. Tudo que está mentido, tudo que for joio ali, vai sair. A verdade vai estar fazendo um efeito tão poderoso, porque o que dá sustentação ao reino da mentira, da falsidade, do engano, é o fato de Satanás estava, né, o dragão estava no segundo céu. Ele caiu, Miguel fez a guerra, caiu, eles não têm mais trono, eles só têm raiva. Eles não têm mais poder, eles não têm mais governo, eles não têm mais poder de caneta. Os principados não têm, e os reis que trabalhavam para eles também não têm. Então, amém. É partir para cima e mudar nossa mente. O faraó caiu, é juntar as coisas e bora para uma terra prometida que é aqui também. Aleluia. Nós não vamos mudar de geografia, nós vamos mudar de mentalidade. Então, terminando essa parte de Joel que eu estava falando, e terminando o século passado, para deixar esse assunto mais ou menos esclarecido, que é muita coisa. Mas quem quiser, se eu não me engano, entra na minha página no YouTube. Minha página é a Peléu, o Apóstolo Léo, não sei como está lá, Peléu, o Apóstolo Léo, na minha página. E procura uma mensagem chamada Os Quatro Cavaleiros. Lá eu vou explicar direitinho todos os eventos do século passado, os cavaleiros, como foi a operação deles, como foi que eles saíram sobre a terra, como foi que Deus revelou isso. Quando a gente estava lá em Viena, na Áustria, nós vimos então esse símbolo lá, e depois de um dia de caminhada, nós descobrimos que o Palácio de Petrópolis, que está aí no Rio de Janeiro, é uma cópia perfeita e exata do Palácio de Viena. A dona Leopoldina, quando criança, foi criada em Palácio de Viena. Quando ela veio para cá, o Dom Pedro quis dar a ela um palácio igual ela viveu, e construiu, só que em menor escala. Porque o de Viena é mega, e são dois, um de frente para o outro. E aqui é um só, mas é menor. Mas é igual, a mesma estrutura. Quando a gente estava andando lá em Viena, andando pelo museu, esse palácio virou museu, igualzinho no Brasil também virou museu. A única coisa que eu via nas paredes eram fotos de cavalo. Quadros enormes, quadros de 5x3, mais ou menos, cavalos. Eu falava, meu Deus do céu, esse povo amava cavalo. Olha que pintura. Meu Deus. Esse cavalão assim, que é peitão. Os cavalos tinham nomes, os cavalos tinham títulos. Eita. E aí, a hora que vi aquilo, eu fiquei assim, não estou entendendo nada. Eu falei, Jesus, o senhor trouxe a gente aqui só para ver foto de cavalo? Saí lá fora, um baita do monumento de cavalo. Olho para... O que eu vim fazer aqui? Aí lembrei, poxa, lá no Rio de Janeiro, Deus mandou amarrar um cavalo, chega aqui. Aí ele falou, vocês estão aqui no portal onde saíram os cavalos do Apocalipse.
Os Meu cavalos Deus. destruidores da terra saíram tudo daqui. Aí que a gente foi compreender do que Deus estava falando de Apocalipse. Meu Deus. Meu Quando a Deus. gente volta para o Brasil, Deus começa a explicar Joel 2 para a gente. Que era esse exército de Joel 2 que estava atuando, que está roubando. E aí o Senhor mostrou que os cavalos são os demônios que estão vinculados às autoridades políticas. E por isso que está escrito em Joel 2 que eles comem tudo que aparece pela frente e os animais do campo passam fome. Animal do campo é o Meu povo. Deus. Animal do campo é o povo. O político é o príncipe que come tudo, devora a nação. Ele diz, essa nação está sendo devorada por esses cavalos há séculos. Ela nasceu embaixo desses bichos aí, ó, tem 200 anos de governo no Brasil praticamente. São 200 anos de família imperial já. Meu Deus. E eles estavam devorando. Agora, modernamente, quem eles são? São os deputados, são governadores. Você está me entendendo? A corrupção é tão grande, mas ela é nos príncipes, é a corrupção dos príncipes. A Bíblia diz que somente os príncipes montam a cavalo. O povo não anda a cavalo, o povo anda a pé. Então, Verdade. quando Deus mostrou, aí eu falei, Senhor, fazer o quê? Ele diz, jejua agora. Depois que a gente voltou da Viena, o quadro ficou sendo visto, o livro de Joel foi mostrado. Senhor, o que a gente faz? Jejua 40 dias, ele disse. E me pede só uma coisa durante 40 dias, que eu derrube os cavalos e os cavaleiros. Meu Deus. Quando nós terminamos 40 dias de jejum, saiu a notícia. Na última semana, Roberto Jefferson denuncia o mensalão e mostra a corrupção dentro do poder legislativo e do executivo. Meu Deus. Ali foi o pivô Ô, glória. para falar. Agora eu vou começar a derrubar. E sabe o que está escrito, se eu não me engano, em Zacarias? Zacarias não fala que é uma guerra que o povo vai e derruba os cavalos e os cavaleiros. Ele diz assim, irmão contra irmão, cavaleiro contra cavaleiro. Quem denunciou foi um cavaleiro que denunciou outro. Foi Roberto Jefferson que diz, eu estou roubando e estou denunciando vocês que estão roubando também. Então o Senhor Verdade. diz, cavalo contra cavalo, eles vão se destruir, irmão contra irmão. Por que, irmão? Porque é maçom contra maçom nessa hora. Deus jogou um contra o outro e eles denunciaram um ao outro. Eles começaram a se degladiar naquele ano. Que coisa. Eu fiquei olhando assim e falei, Jesus, que coisa forte é isso. É o espírito dos assírios, né? Brigando entre si. Eles se mataram. Se mataram. E vão continuar, tá? Um atirando, pá, 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 até acabar, até acabar. A única coisa É verdade. que ele fez foi fazer ato profético, foi orar, foi crer, foi liberar essas coisas. Entende? Agora, Deus mudou minha mente. E mudou de muita gente por revelação. Porque isso aí não é coisa de inteligência nunca. Isso aí não é mérito nunca de ninguém. Isso é só revelação dos profetas. Então, e Deus é que é o responsável por isso. A nós cabe só obedecer, entendendo ou não. Quem diz que a mente é Deus e ela deve mandar? Eu não sirvo a mente. Eu não sirvo a mente. Eu sirvo a Deus e Ele faz por revelação. Agora, não sou um doido. Eu vejo coerência porque Deus também ele tem misericórdia e fala, não, filho, eu vou te mostrar o plano. Ele não está me mandando em missão suicida. Né? Verdade. Tem que ir por fé, por fé, e depois ele vai por revelação aos profetas. Aí, ó. Então, quando começou o mensalão, foi exatamente na semana que estava terminando o jejum. Ou no meio dele, mas em algum momento eu lembro que foi. E quem é Roberto Jefferson? De que cidade ele é deputado? Quem sabe aí? Você sabe? Roberto Jefferson, ele é deputado pelo Rio de Janeiro? Pelo Rio de Janeiro. Mas de pelo Rio de Janeiro. De qual cidade? Ah, bom. Aí no Minas, onde você fez o ato profético. Petrópolis, velho. Petrópolis, né? Tá tudo encaminhando. Petrópolis caiu, o Espírito foi Meu matado e esse homem está liberado. Esse homem está falando de Cristo agora, rapaz.
Ele está até a favor do presidente da República, né, do Bolsonaro. Ele está falando dessa coisa da família, do valor religioso, de Deus, que ninguém vai verdade. Pode vir 1 bilhão e 400 milhões de chinês que não suportará a verdade que está na boca dos cristãos. Ele falou assim. Meu Deus, meu Deus. Eu falei, gente, parecia um profeta pregando. Meu Deus. Olha os vídeos dele, os últimos pronunciamentos, você vai ficar... Fiquei falando em língua estranha, vendo o homem falar. Oh, glória, aleluia, glória a Deus. Tá quebrado, muito forte, meu Deus, forte. Não, esse homem falou que ele foi tempo na cadeia dentro do Rio de Janeiro. Ele foi preso por causa do mensalão, eu acho que ele é o único. Perfeitamente. E ele falou que ele viu dentro do Rio de Janeiro, dentro das prisões, ele viu uma coisa extraordinária. Quando o Crivella estava candidato lá a prefeito do Rio, né? Prefeito ou governador? Prefeito ou governador? Prefeito, né? Prefeito. Falhando aqui. Ele disse que quando ele viu, dentro da cadeia, ele viu 2 grupos. Ele viu o PSOL e ele viu a Universal. A Universal chegando lá com bolo, Coca-Cola e o Evangelho e ajudando aquele povo. E o PSOL chegando com os advogados para defender o bandido pior que tinha dentro da cadeia. Os piores tipos da cadeia, chegava o PSOL. O PSOL é partido dos bandidos. E quem era o candidato? Freixo. E quem era da Universal? Depois? Marcelo Crivella. A mesma guerra que eu vi dentro da cadeia entre Universal e PSOL, um fazendo bem e outro fazendo mal, eu vi a mesma guerra do lado de fora na política, entre Freixo e Crivella. E do mesmo modo operandi. Meu Deus. Então esse homem trouxe, e esse tempo na cadeia fez ele ver a pregação do evangelho e isso mudou ele. Não digo que ele tenha convertido, mas ele entendeu muita coisa. E esse homem era o cavaleiro que estava sobre Petrópolis, cujo cavalo ficou amarrado e ele ficou sem força. Porque o espírito de cavalo é que coordena a mente do deputado, do cavaleiro. É o cavalo que manda no cavaleiro, não é o contrário. Por isso que no reino de Satanás ele chega pro endemoniado e chama ele de cavalo que vai montar nele, né? Ou seja, inverte. O diabo, que é o príncipe cavaleiro, que é o príncipe demoníaco, é que está montado no homem. Mas o Senhor tirou o príncipe demoníaco e amarrou ele 3 meses, e a mente do Roberto Jefferson falou a verdade. Então é o cavalo que domina o cavaleiro. Não tem dúvida, porque o cavalo é o demônio, e o cavaleiro é o homem. Só que o homem se sente que está mandando, é porque ele tem poder, ele está roubando, ele tem dinheiro. Só que ele é burro. Na verdade, é um burro em cima do cavalo. Ou o cavalo em cima Meu Deus do céu! Meu Deus! É igual nessas religiões afro, a hora que o espírito maligno monta e chama o servo de cavalo. Quem veio do candomblé sabe disso. Eu nunca vim de lá, só fiz libertação em coitados. Amém. Meu Deus. Deixa eu dar uma desacelerada aqui que eu estou pegando fogo. Não desacelera, não. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Agora vem a opção, hein? Eu estou pondo todas essas coisas porque para mostrar que nos dias atuais as escrituras se cumprem, mas nem sempre é fácil de ver. Ok? Verdade. O discernimento, né, Léo? No momento de ter o discernimento. O burro cai do cavalo, legal. Então, oh meu Jesus, minha linha. Então, essas profecias, elas estão se cumprindo. Essas profecias estão se cumprindo. Mas elas estão escondidas na política, na economia. Então, elas estão se cumprindo, gente, há um século. E as pessoas estão esperando ainda o cumprimento lá na frente, para depois a igreja ser arrebatada. Entende? Isso daqui que não vai, tem que mudar essa mente. Nós
estamos vendo um século de cumprimento, e você vai na escatologia que convence 99% da humanidade aí crente, eles estão pegando esses livrinhos e dizendo o seguinte: nós vamos sair daqui, vamos ser arrebatados, e aí vai liberar os cavalos, e aí vai abrir os selos, e aí vai destruir tudo. Meu Deus do céu. Eu já falei isso também, gente. Eu sei do que eu estou falando, porque eu já preguei essa... Não, com certeza. Esse ensinamento, ele é centenário. Ele é centenário. No Brasil, ele é centenário, igual você está ensinando, Léo. Então, essa escatologia... As coisas já estão acontecendo para virar, para a gente entrar em governo do Messias, estabelecer paz sobre a terra. Só que a gente tem que entender que tem que acabar com essa leva ainda de cavalo. Eu nem falei de trombeta, não vou falar, nem de flagelo, ou seja, os 7 selos. São três etapas de juízo: 7 selos, 7 trombetas e 7 flagelos. Eu creio que nós já estamos nos flagelos. A trombeta, aí o grande argumento que o pessoal vai usar: peraí, na 7ª trombeta, Cristo vem, os reinos do mundo passam a ser do nosso Senhor. Eu sei que eu vou arranjar uma confusão terrível, mas já tocou também. Você está ouvindo confusão tem 100 anos e não pode falar agora? Obrigado. Tem 100 anos que você está comendo essa comida e não pode oferecer um tempero diferente? Meu Deus do céu. Pelo menos uma posição para a gente pensar, né? Com certeza. Claro. Ai, meu Deus, esquentou meio, viu, apóstolo? Esquentou muito. Meu Deus. Então, oh, aleluia. Nós temos que realinhar os pensamentos, nós temos que realinhar a nossa escatologia, nós temos que crer que o Messias já venceu e vai pôr o seu reino sobre a terra. Nós cremos que não virá, não é que virá mais anticristo. Irmãos, nós estamos vendo anticristo desde que o mundo é mundo. Será possível que uma hora não acaba, não, essa fila? Apóstolo Léo, dá a entender que Deus conquistou tudo, perdeu tudo e vai voltar para conquistar de novo. Nós temos três batalhas importantes. O Pai venceu e pôs para fora sem guerra. Quando o anjo querubim se desviou, o Pai botou ele para fora, rápido, desce. A terra chegou a ficar sem forma e vazia. Aí o Pai vem e coloca a forma, coloca o Espírito, coloca a vida na terra. A cobra vem, levanta e recomeça o seu reino na terra. Ele estava caído na terra. Lembra que Ezequiel 28 diz que ele caiu no pó da terra. Aí começa Gênesis capítulo 1. Devia ser escrito Ezequiel 28 e depois Gênesis 1. Aí as pessoas vão entender melhor. Meu Deus. Escreve primeiro Ezequiel 28, a queda do cão, depois começa. Aí no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. O que deixou ela sem forma e vazia? A treva sobre o abismo. A queda. Então a queda trouxe as trevas, trouxe o abismo. A primeira queda, hein? Satanás não cai só uma vez. Então, desce e se estabelece na terra, mas ele não tem reino, não tem governo. Quem recebe reino e governo na terra é o homem. Adão, puro, direto do Pai, igual a Jesus. E depois, esse homem é enganado. E aí ele entrega o governo da terra. Ele divide o governo da terra. Então quem passa agora a ter lugar alto na terra, o espírito que toma conta das regiões celestiais altas, não é mais o espírito do homem. É o espírito de Satanás. E ele manipula o espírito do homem. E aí então Satanás ganha um espaço no segundo céu. E ele então ainda tem acesso a Deus e ainda zomba. É o caso do livro de Jó.
Depois de Cristo, ele não tem mais esse acesso. Aí vem Cristo, como homem, último Adão, vence e se põe no lugar de autoridade de novo, e devolve aos apóstolos, e devolve à igreja, o poder de subir nas regiões celestiais que ele não conseguia passar nunca. Só que Jesus então fez uma batalha. E Jesus é o que limpa e vence no segundo céu. Jesus vence, por isso que ele despojou, fala que ele despojou principados e potestades, triunfando deles na cruz. Perfeito. Então, a primeira batalha vence pelo Pai, a segunda vence pelo Filho. E nós estamos envolvidos na terceira, porque a terceira tem a ver com a igreja e com o Espírito Santo na igreja. Satanás foi banido do primeiro céu, já está banido do segundo céu, e ele tem que ser banido da terra. Esta parte é com a igreja e o Espírito e a noiva. Então, a hora que limpar os 3 níveis, novo céu e nova terra. Meu Deus. É um resumo dessa estrutura. E nós estamos aqui para fazer esse trabalho final, da limpeza final. Bora lavar a terra com álcool gel. Meu Deus. A terra somos nós, gente. Meu Deus. Tem 2 níveis, o micro e o macro. O reino tanto é macro quanto é micro. Jesus diz, o reino está dentro de vocês. O reino está no vosso interior. Mas também ele diz, o reino é como uma semente que é plantada e depois se torna uma árvore, todos vão vir embaixo dela. Então tem 2 aspectos de reino. Um que vai dar a nós convicções pessoais e poder de transformação, e um outro que é mundial. Cristo já reina sobre 1, sobre 2, sobre 3, sobre 1000, sobre milhões de pessoas. Pelo menos ele é Salvador. Eu espero que ele chegue até o ponto de ser Senhor absoluto. Amém. Morrer toda a iniquidade, todos os desejos, e ele reinar pleno. E depois ele reina pleno na terra. Então a terra não é destruída, como também não foi destruída. Foi destruído a população, o pecado foi limpo. Em parte, porque ainda ficou na descendência de Cão, ainda ficou uma semente de iniquidade, que reergue e forma os povos cananeus, cananitas. Assim também, nós estamos passando por uma limpeza para retirar a iniquidade em Cristo Jesus, para formar uma nova raça sem a iniquidade. Só que nós estamos 2 dias, 2000 anos, limpando essa iniquidade. Ela foi limpa potencialmente pelo sacrifício de Cristo, mas nem toda a humanidade se apresentou a Cristo para tirá-lo de dentro de si. Uma coisa é estar com o antídoto pronto, outra coisa é quantos já tomaram esse antídoto, quantos já estão vacinados. Então, a humanidade vai se aproximando, vai chegar uma hora em que o arrependimento terá que vir em larga escala para terminar a limpeza, a asepsia, para ele reinar. Cada vez que Jesus julga um trono de Satanás, e os tronos estão sendo derrubados, os tronos estão julgados, os tronos satânicos sobre a terra estão em julgamento, e cada um que está sendo julgado está sendo a pessoa que está agarrada com esse trono. Se o trono da maçonaria é julgado, as coisas que eles fazem são denunciadas, as vergonhas vêm. Se o trono do Principado da China está sendo julgado, o mundo inteiro vai saber e ele vai ser rejeitado. Pelo menos os que... E os que ficar agarrados morrem junto. Então os tronos estão sendo julgados. Já vários tronos, mas agora, eu te digo, gente, de uns tempos que o Senhor tem mostrado, cada época na Terra ele vai julgar o trono de acordo com o tempo de vida que esse trono tinha direito de existir. E a maioria deles já estão com o prazo de validade vencido. Eles vão ser demolidos. O Senhor está destruindo, está julgando, e o julgamento dele é público. Ele não faz julgamento secreto, ele faz público. O resultado é depois todo mundo vai saber. Ele traz para as portas, igual ele faz em Israel, julgamento nas portas da cidade. Não é julgamento lá dentro de um lugar secreto. Julgamentos são nas portas.
são nos lugares onde eles operam, e eles operam das portas. Aí é difícil explicar tudo numa live só, meu Deus do céu. Parece que a mente da gente vai puxando outros assuntos, eu sei como que é isso. Coisa linda. Então, as 12, por isso que Jerusalém é a cidade das 12 portas e dos 12 tronos. E dos 12 apóstolos. Aliás, 12 no Antigo, 12 no Novo, 24 tronos estão lá para julgar tudo. Para julgar os tronos de iniquidade. Agora, ele vai fazendo esse julgamento e libertando o anjo da nação, o anjo da nação brasileira, o anjo da igreja brasileira, ele vai sendo liberto à medida em que o povo vai sendo liberto. Em que o povo vai conhecendo a verdade, vai sendo liberto, o anjo da igreja vai ganhando força. Nós temos o espírito da igreja, que é o anjo dela que escreve ao anjo, João não manda escrever ao anjo. Outro dia eu recebi uma informação maravilhosa. Como está o anjo da igreja do Brasil? Que coisa linda, ele está sorrindo. Ele já está desatado. Ele está começando a sentir, eu vou vencer. Ele está esperançoso, ele está cheio de sorriso. É poderoso. Glória a Deus. Ilumina a terra. Glória a Deus. Absurdo de bom. E os dos tronos que estão sendo julgados, porque a igreja está se posicionando e orando correto, ela está subindo, então começou a libertar o anjo da igreja do Brasil. Eu já vi vários anjos. Eu vi esse não foi eu que vi, eu recebi essa revelação ontem de um profeta, achei maravilhoso, porque combina com o que Deus vem mostrando. Então, é tempo de alegrar, porque o anjo da igreja está feliz. A igreja brasileira. Tem anjo de várias igrejas de nações, né? Ao anjo da igreja em Sardes, ao anjo da igreja em Filadélfia. Lembra bem? Então, anjos de cidade, mas tem anjo da nação brasileira. Amém. O anjo ele é sorridente. Por isso, o povo brasileiro é igual a você, Léo Batista. Eu sou meio carregado, você é meu antagônico, você é o corpo alegre da minha. Você é a versão Léo alegre. Eu sou a versão meio. Eu sou alegre, mas meu rosto não é. Ele é um pouco pesado. Eu sei quando eu vejo você, eu podia dar uma melhorada, mas você não. Tá aí, ó, sorriso maravilhoso. Então, Léo. Por isso tem vários Léos, né? Meu Deus. Então, o Por isso tem vários Léos. Está feliz, está sorridente. O povo brasileiro é um povo feliz, é um povo sorridente, é um povo brincalhão, um povo alegre. Assim é o anjo da igreja brasileira. Ele expressa alegria, ele expressa adoração. O povo brasileiro ama ficar adorando horas e verdade. Ele é um anjo assim também, ele é o que nós somos. Só que estava preso, estava mais atado, amarrado, mas ele está sendo mais livre. Eu estava uma vez no Paraná, e Deus mandou ir lá na Ilha do Mel. Ilha do Mel? A Ilha do Mel. Glória. Então, os irmãos da Bola de Neve, um pastor que agora eu não vou lembrar o nome, daqui a pouco eu lembro, ele me chamou e falou, Léo, vamos fazer a profética pelo Paraná. Nós fizemos, chegamos na Ilha do Mel, tem um forte na Ilha do Mel. E quando chega lá, o Senhor fala comigo assim, até o Bigardi estava junto, o pastor Bigardi da Bola de Curitiba. O Senhor fala comigo, Léo, tem um anjo, olha só, o anjo do evangelismo do Paraná está preso. Ele está preso debaixo dessas ruínas do forte que está na Ilha do Mel. E eu falei, o que eu faço, Senhor? Ele diz, pede-me a chave da prisão. Eu pedi, aí ele falou, agora dá ela para o pastor Bigardi. Eu entreguei na mão do Bigardi. Falei, Bigardi, Deus falou para você abrir a porta e libertar o anjo, o anjo do evangelismo do Paraná. Irmãos, o Bigardi abriu. Quando chegou a noite, eu fui pregar e eu estou orando, perguntando a Deus, o que eu vou pregar aqui? Na igreja, em Paranaguá, Bola de Neve de Paranaguá. E eu tive um cansaço físico exagerado aquele dia. Também a gente caminhou muito nas praias lá, embaixo de muito sol, mas o peso também da guerra espiritual. A Ilha do Mel, ela não tinha nenhuma igreja, nenhuma, nem um ponto de pregação, nenhuma célula, nada. E aí a pastora
da esposa do Glauco de Paranaguá, eu esqueci o nome dela, querida, ela me falou que há um tempo atrás Deus tinha dado um sonho de que eles iam evangelizar a Ilha do Mel, quando chegava lá eles eram presos e jogados debaixo do forte. E ela disse que nunca conseguiram colocar célula até aquele ano. Quando eu fui pregar, eu perguntei para o Espírito Santo o que eu pregava. Aí ele falou, eu quero que você pregue sobre Pedro na prisão. Atos. Oh, E o Espírito me explicou que Pedro foi preso para parar a pregação do Evangelho. Herodes mandou prender Pedro, porque isso agradava os judeus, os judaizantes, e podia paralisar a pregação do Evangelho. Mas que o anjo apareceu e abriu a porta e tirou Pedro. Não foi isso? Falou, vai perfeito. embora, sai daqui. Pedro foi até a casa onde a igreja estava orando. Bateu na porta e a criada chamada Rod vai atender Pedro e não coloca para dentro. Ela volta aos anciãos da igreja e diz para eles assim, Pedro está lá fora, está na porta. E aí os anciãos dizem assim, não, não é Pedro, é o anjo dele. Vocês lembram disso, gente? Pega o carregador para mim. Põe aí, papo, senão vai cair a nossa live aí. Não Não é agora. Pedro, é o anjo de Pedro. Ou seja, olha o que Deus me explicou aquele dia. Que o anjo estando livre, até o homem pode estar preso. Mas o que não pode é o contrário. O homem ficar livre e o anjo preso, porque não dá efeito. Às vezes o pregador, o líder, o chefe daquela igreja, da denominação, ele está preso. O anjo dele está preso, inoperante, inativo. Mas o pregador está solto. Os resultados são muito poucos. Está me entendendo? Meu Escutando Deus. aí? Estou escutando. Parece que a live está dando mais um sinal, Léo, que vai encerrar, hein? Ah, é? Que tempo está aí? Não, não está falando o tempo, ela está dando um sinal que vai encerrar. Dá um cliquezinho aí que você vê os minutos certinho. Clica aí onde está ao vivo aí, não sei. Clica em cima que você vai ver o tempo certinho. Se falta um minuto, Tá bom. falta... Aí Tá, você me vou ver. avisa. Rebeca, vem aqui para mim ver quanto tempo falta. Chama o adolescente, porque velho não sabe mexer mais com essas coisas, não. Pode continuar, Léo. Tem que salvar a live. Não, quero ver não. Hã? Rebeca, salva a live aí, tá? Ah, ela não tá ouvindo. Fala pra ela aí, ô. Ai, cadê o sinal que tá dando que vai acabar? Não, meu bem, não tá Vocês têm que acabando. salvar ela aí, viu? Tranquilo. Pode continuar, Léo. Tranquilo. Vai salvar. Só para terminar essa história da história lá de Paranaguá, lá do Porto, lá da Ilha do Mel. Então o Espírito me falou o seguinte, que o anjo não pode ficar preso. O que prende um anjo numa região? A pessoa que Deus enviou, provavelmente no passado, a pessoa mais importante, ou seja, o escolhido. Deus tem uns eleitos, algumas pessoas que têm uma unção muito forte no evangelismo, e essa pessoa deve ter ido para lá e deve ter pecado, deve ter errado em alguma coisa, abandonou a missão, fez alguma coisa errada. O anjo que ficou responsável para evangelizar a região fica preso. Compreende isso, gente? Fica preso esse anjo em regiões espirituais, e ele não pode operar, provavelmente devido ao pecado do emissário, do evangelista, do homem que foi enviado para aquele lugar. Então, uma vez preso, não opera. Agora, a pessoa se for presa, que nem Pedro foi preso, mas o anjo não, o anjo foi lá e soltou ele, o anjo foi lá e estava operando, as coisas continuavam. Então, mais importante é que esses anos... E olha o que aconteceu com o Bigard. Naquele ano, o Bigard fundou 21 igrejas em um ano. Meu Deus. 21 igrejas no Paraná. Eles tiveram que batizaram tanta gente e tiveram que ungir tanto pastor que foi a explosão de crescimento foi no Paraná. E o Senhor me disse, porque o anjo estava preso e eu entreguei ele para o Bigard.
O Bigard foi o que Deus escolheu, falou, vou entregar o anjo da conquista do Paraná. Então houve uma explosão de igrejas Bola de Neve no Paraná, como nenhum outro estado naquele ano. Glória Mas a Deus. foi no momento em que Deus trouxe esse anjo para fora das cadeias que estavam presos. Outra vez eu estava em Santos, São Vicente, aquela baixada, fui até Peruíbe, e tinha umas ruínas lá em Peruíbe. Nessas ruínas, o profeta estava comigo e falou, Léo, eu estou vendo um anjo do Senhor, ele está preso nessas ruínas aí. E aí, Deus deu uma palavra para soltá-lo. E aí, ali funcionava um museu. Dentro nessa região das ruínas, é um museu público lá, e tinha as fotos do Anchieta evangelizando o índio. E sabe o que Deus me disse? Que o anjo que estava preso lá era o anjo da evangelização dos indígenas, daquele litoral, que foi preso porque certamente esses jesuítas, que era a igreja de Jesus, falharam, erraram e não cumpriram a missão. E nunca evangelizaram índios. Você não vai encontrar na história ali do litoral índios que foram se formaram em padres. Você não tem. Porque essa história de que eles evangelizaram os índios é balela. É balela, era usar para trabalho escravo e o índio não recusou trabalhar. Então, esses anjos, porque eles carregam o nome de Cristo, esses evangelistas, eles eram, já que declarou, e a igreja única que existia era de Cristo, eles tinham que trabalhar para Cristo. Não trabalhou e ainda aprisionava os anjos. Olha que loucura. Quando Deus falou, solta o anjo, nós soltamos. Meu Deus. O anjo já saiu. No dia seguinte, tinha 40 índios visitando a igreja. Meu Deus. Glória a Deus. 40 índios foram para a igreja no dia seguinte, lá no litoral. Eu falei, meu Deus, muito rápido esse negócio. Meu Deus, coisa linda. Eu entrei na igreja, Bola de Neve do litoral, lá foi a de... Aqui embaixo, aqui perto de Bertioga, do lado aqui, eu esqueci, quando eu desço para lá, em Santos, Cubatão. Não é Cubatão, não. É uma igreja ali, ou é Praia Grande, ou eu não lembro mais. Eu vou lembrar. Quando a gente foi lá, eu cheguei, tinha feito o ato profético no dia anterior. Quando a gente foi cultuar, eu cheguei, a Bola de Neve faz louvor no escuro. Eu entrei, eu percebi que tinha uma pessoa parecendo índio. Depois vi duas, eu falei, parece que tem índio aqui dentro hoje. Quando chego no altar e acende a luz pós-louvor, o pastor me entrega de presente um arco e flecha. Eu falei... Ah, meu Deus do céu. E aí ele fala, você sabe que aqui no culto hoje tem aproximadamente 40 índios. Primeira vez. Deus. E conseguiu trazer índio para o culto, porque a igreja não pode entrar nas aldeias, que a FUNAI não deixa, é proibido. Mas uma pessoa conseguiu, no dia anterior, conseguiu um contato com a esposa do cacique, na beira da estrada vendendo artesanato, e providenciou que eles viessem à igreja. Acho que é Ubatuba, alguém está colocando... Não é Ubatuba, não. É mais aqui perto de Cubatão, São Vicente, acho que é São Vicente. Não lembro bem, não. E aí... foram para a igreja aquele dia, trazidos por uma jovem da igreja, que era fotógrafa, que fotografou a esposa do cacique, conversou com ela na beira da estrada e ofereceu para eles virem, arranjou um ônibus e trouxe. Mas não podia entrar na igreja, não pode entrar na aldeia para fazer culto, porque as leis brasileiras aí já proíbem, mas pode sair. Olha só o anjo, o que fez? Ó. Você acredita num negócio desse? Então já vi duas vezes. Já vi duas vezes anjos serem liberados de prisões. Ou estavam em ruínas antigas, ou estavam em fortes antigas. Eles ficam ali presos e fica travado. O evangelismo fica bem aquém do que era para fazer.